A igreja que ama livra os oprimidos do diabo. Atos, capítulo 16, de 23 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Graças a Deus. Amém. Meu Deus, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante da sua palavra, que é viva e é eficaz. E que, ó Deus, a vida na tua palavra, ó Deus, trazida a nós pelo teu Espírito Santo, vá, meu Deus, ao encontro das nossas necessidades, da nossa alma, da nossa mente, Pai, da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, Pai, de tudo aquilo, ó Deus, em que nos envolvemos. Sim, ó Deus, envia até nós, ó Deus, nessa hora, o poder do Espírito Santo, para que entendamos a palavra, a coloquemos em prática em nossas vidas, e assim veremos, Pai, a sua glória dia após dia. Faça resplandecer em nós a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia então fala que, nesse texto aqui, que havia uma opressão pesando sobre aquele homem. E esse texto, ele nos chama para um outro texto de Atos, quando a Bíblia fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus, quando ele visitou a cidade de Nazaré, durante o seu ministério, ele recebeu o livro para ler, e leu no profeta Isaías, capítulo 61, e naquele livro falava exatamente que Deus ungiu de uma maneira tão extraordinária, para que ele levasse o evangelho, para que ele curasse os oprimidos, para que ele trouxesse vida. Então nós vemos de forma notória a mensagem do evangelho, a missão do evangelho, a missão de Jesus, a missão do Espírito Santo, a nossa missão, que é livrar os oprimidos do diabo. Jesus deixou isso bem claro na sua missão. Então nós pensamos, oprimido, opressão. O que é opressão? Opressão também muitas vezes identificado como obsessão. Obsessão. Fala-se de espíritos opressores e fala-se também de obsessores. O que é isso, hein? São espíritos de trevas, anjos caídos, que, conforme a orientação de Satanás, eles andam pela terra, rodeando e passeando por ela. Deus perguntou para Satanás: de onde vens? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Ora, se ele vem de rodear a terra e de passear por ela, e o próprio Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir, então o que ele está fazendo rodeando a terra? O próprio Jesus disse que ele é mentiroso e pai da mentira, porque quando mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quer dizer, então é isso que nós encontramos. Sabe, quando nós olhamos esse texto falando, olha, mas espera aí, tem opressão, nesse texto há opressão. Havia uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, que era explorada por uns homens. Paulo a libertou, mas entendam que os demônios, eles nunca querem sair de mãos vazias.
Nunca. Eles querem sempre levar alguma alma. Então, não desistindo dos seus malefícios, quando Paulo e Silas adoravam a Deus, que o carcereiro achou que eles tinham fugido, ele já ia se matar. O suicídio, sabe, querido, é o extremo do efeito da opressão, da obsessão, de uma mente oprimida e sofrida, que busca socorro até mesmo na morte. Mas isso é manipulação maligna. Isso é opressão. Então, há muita opressão no mundo, porque eles estão na atmosfera, a Bíblia fala isso, eles estão na atmosfera. Então, opressão é uma ação espiritual maligna sobre as nossas emoções. Entendamos que na alma reside as emoções, e a opressão espiritual, ela se dá na alma, porque agindo na alma, ela vai agir nas nossas emoções e vai nos desequilibrar. Se o ser humano, então, ele fica desequilibrado emocionalmente, ele começa a maquinar pensamentos malignos soprados pelo próprio inimigo, e a tendência da sua vida é ir de mal a pior, e perde-se a esperança, perde-se a alegria, perde-se a vida. Tudo isso em razão dessa opressão. Atua nas emoções do homem, muda a sua maneira de agir, pode gerar nele desalento, desânimo, pode gerar nele um esgotamento emocional, em que a pessoa mal tem força para agir, para trabalhar, para fazer aquilo que precisa. Então, há diversos fatores que implicam nisso. Às vezes uma pessoa, ela tem sim depressão, ela tem problemas, até mesmo patológicos, que vão gerar isso, mas esses espíritos, eles não perdoam nada. Se alguém tem uma patologia que o leva já a ter uma vida mais oprimida, mais melancólica, eles vão aproveitar para potencializar esse efeito. Ou seja, ainda que seja de origem patológica, mas o inimigo vai aproveitar. Ou seja, existe uma solução, existe uma saída, um tratamento espiritual. A opressão, além disso, ela provoca desequilíbrio emocional. E aí nós vamos ter irritabilidade sem causa, nervosismo sem causa, impaciência por pouca coisa que naturalmente seria tolerada, desânimo, incredulidade, indolência e até morte. Mas a Bíblia nos mostra que a igreja que ama livra da opressão e do desânimo. Aí nós logo pensamos outra vez naquele carcereiro. O que leva um carcereiro, um homem bem sucedido na sua carreira, a querer simplesmente morrer? O que leva um carcereiro a mudar completamente o curso da sua vida, a ter essa decisão, essa intenção de falar, não vale a pena, não quero mais, eu quero é morrer? O que leva um crente bem sucedido a desistir da carreira cristã vitoriosa? O que leva essa pessoa? Muitas pessoas caminham durante um tempo com Deus, depois não caminham mais, depois não querem mais. O que leva essas pessoas ao desânimo espiritual, à perda da vontade de ter relacionamento com Deus? O que leva essas pessoas? Então vejam bem que a opressão, ela trabalha como, a gente chama isso, assim vulgarmente, de vampirismo espiritual, porque suga a energia da pessoa e ele se torna fraco, indolente. O interessante é que quando uma pessoa começa a desistir da carreira cristã, da carreira de Deus, o interessante é que ele não diz que eu não quero mais. Ele não fala assim, não quero mais saber de Deus. Ele não fala isso. O que acontece então? Ele começa paulatinamente a deixar de fazer aquilo que fazia regularmente. Ele começa um dia a não orar mais, a 2 dias não ler mais a Bíblia, a 3 dias a não congregar mais, a não se reunir mais. Ou seja, ele não disse não expressamente, mas tacitamente ele está cedendo, ele está dando lugar à sua vida, ao seu coração, à sua alma, a um não a Deus, ainda que o faça passivamente. Ele não fala, não quero, mas simplesmente ele vai se afastando. E quando a gente começa a se afastar, começa a perder a prática da oração, o gosto pela oração,
não vê isso mais como uma necessidade. A Bíblia, se ele passa um dia sem ler a Bíblia, isso não dói mais para ele. Se ele não orou aquilo que ele propôs, ele não sente mais aquela falta na sua alma. Por quê? Porque ele começou a se afastar cada vez mais de maneira sutil. É assim que o inimigo trabalha. Ele não tem pressa. O inimigo não tem pressa. Ele é sutil. Ele é capaz de acompanhar uma família 20, 30 anos para destruí-la. Não tem pressa. Sabe, querido, então nós temos que olhar para nós mesmos, olhar para o nosso ambiente espiritual, para os nossos domésticos da fé, para dizer, meu Deus, peraí, eu tenho que ficar alerta, para nós não cedermos a isso, porque isso nos tira da vontade de Deus, e de repente, quando uma pessoa percebe, ele se considera ainda um cristão, ele se considera um crente, mas ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não congrega, ele não tem mais prazer em adorar a Deus. Daqui a pouco o rádio do carro não está ligado mais em louvor e adoração, está ligado em qualquer outra coisa, e não um louvor, e não a palavra de Deus, e daqui a pouco a música que ouve em casa já não é mais louvor e adoração, já é até pagode, já é outras coisas estranhas. A gente percebe os valores e as companhias, ou seja, tudo isso é fruto, é resultado de opressão que vem tentar nos tirar da presença de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos nos dedicar a Deus. Se nós percebermos que nós começamos a fazer a obra de Deus mal feito, de má vontade, é porque a opressão já está nos alcançando. Às vezes não para de fazer, mas começa a fazer mal feito, começa a fazer de má vontade, começa a fazer tocado. Aquela pessoa que separava um tempo para Deus, agora ele ora andando pela rua, agora ele ora, não é? Fazendo outras coisas. Acabou aquela exclusividade de estar com Deus. Aquela pessoa que louvava o Senhor, agora canta outras coisas, mesmo na diversidade, e o seu vocabulário começa a ser trocado, e daqui a pouco ele xinga, ele fala palavrão, fala palavra chula, palavra de baixo calão, muda as companhias. Ficam pensando, meu Deus, como é que isso acontece? A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio nos curar. É uma cura espiritual, é uma cura. Então nós temos que estar completamente alertas acerca da nossa própria vida, para dizer, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Nós temos que ter um diagnóstico rápido, para que isso não nos alcance. Falei outro dia com um irmão, falei com ele, meu irmão, você está ausente há muito tempo. Ele disse, sim, mas dia tal eu tive compromisso, dia tal eu tive esse problema, dia tal eu tive aquilo outro. Ele justificou todas as vezes. Eu falei, pior de tudo é isso. O pior de tudo é que você tem uma justificativa para tudo isso. Se não tivesse, não, mas ele tinha uma justificativa, quer dizer que eu posso continuar então ausente, porque eu tenho justificativa. E vou dizer uma coisa, nada justifica a nossa ausência da oração, nada justifica a nossa ausência da palavra de Deus, nada justifica a nossa ausência do louvor, nada justifica a nossa ausência da adoração, nada justifica a nossa ausência da congregação, nada justifica. Por quê? Porque isso aqui para nós é um polo seguro, é um porto seguro, é asa do Altíssimo, é refúgio. Aqui nós encontramos socorro, aqui nós encontramos o fomento, a prática da palavra de Deus. Então não podemos, por isso que a Bíblia fala, não deixei de vos congregar. Como é o costume de alguns, eu faço até um acréscimo, lá Deus me perdoa o acréscimo, não é que eu faço na Bíblia, como é o mau costume de alguns, ou seja, de deixar de congregar. Não podemos deixar, não podemos fazer mal feito. Temos que examinar a nossa própria vida para fazer a obra de Deus com esmero e com dedicação. Precisamos disso para a glória do Senhor. Veja só, meus queridos, que o carcereiro, gente, por um momento ele não teve motivação para viver. A opressão maligna roubou dele completamente o ânimo. Vocês estão vendo como que é rápido? É muito rápido, gente. Deixa eu dizer uma coisa, a ascensão espiritual, meus irmãos, é um processo penoso. É um processo árduo, desenvolvido no dia a dia com Deus. É um processo árduo.
Mas a decadência, meus irmãos, a decadência, ela é muito rápida. Então nós não podemos entrar em rota de decadência absolutamente. Se tivermos o nosso ânimo roubado, nós temos que dizer: meu Deus, eu estou desanimado, então eu preciso da oração, da palavra, do poder do Senhor. Para aquele carcereiro, era melhor não viver mais. Esse era o pensamento dele. E nós ficamos pensando: meu Deus, quantas pessoas estão prostradas porque o diabo oprimiu. Olha, gente, uma verdade absoluta: não existe neutralidade e nem existe espaço vazio. Entenda isso. Não existe neutralidade e nem existe espaço vazio. Por quê? Carne e espírito, a Bíblia fala que militam entre si. Na medida que eu me esvazio do Espírito Santo, está enchendo da carne. Na medida em que eu me encho do Espírito Santo, está esvaziando da carne. Não tem espaço vazio. Alguma coisa sempre vai ocupar aquele espaço. Então, se uma pessoa perdeu o ritmo da relação com Deus, pode saber que aquilo que está ficando vazio está sendo ocupado, na verdade, com aquilo que se opõe ao que é de Deus, que se opõe ao que é do Espírito Santo. Então, não existe espaço vazio, sempre alguém vai preencher. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que a mente vazia é a oficina do diabo. Exato! Esvaziou das coisas de Deus, enche do diabo, vai virar a oficina dele. Então, ou seja, não tem espaço vazio e não tem neutralidade. Mas espera aí, como assim não tem neutralidade? O ser humano está aqui. Então, do lado esquerdo, tem demônios para influenciar o comportamento. E do lado direito, tem o Espírito Santo. Tem Deus, tem os anjos. Então, não existe neutralidade. Porque se nós não estivermos atendendo a um, estaremos atendendo ao outro. Não existe neutralidade. Não, e eu que quero assim. Não é eu que quero assim. Ou se o que nós queremos é de Deus ou é contrário a Deus. Não existe neutralidade e não existe espaço vazio. Sempre estaremos sendo orientados por algum espírito. Sempre estaremos sendo induzidos, conduzidos por algum espírito. Pelo fruto, pelo resultado, se conhece a árvore. Veja bem que a opressão espiritual é um cativeiro. É um cativeiro que certamente leva à morte. Gente, a igreja que ama, olha Paulo e Silas, presos, sofridos, angustiados, feridos na alma, feridos no corpo, sentindo possivelmente muitas dores, mas eles então ficaram ali naquela prisão, se lamentando da sua infelicidade, se lamentando de como aquelas pessoas eram ingratas, de como aquelas pessoas eram injustas. Não, gente, nós não temos tempo para nos lamentar, nós não temos tempo para ficar chorando leite derramado. O que nós temos que fazer? Fazer com que toda a situação, todo momento seja transformado em momento de louvor e de adoração. Eles estavam ali, gente, jogados lá num canto, mas ainda que estivesse sozinho, estava no meio de outros presos. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores a Deus. Ou seja, esse é o ápice da fé. Esse é o ápice da fé. Quando nós cantamos, simplesmente louve, está sofrendo louvo, está sentindo dor, louve, ou seja, o seu louvor invade o céu. O louvor é uma arma poderosa. O louvor liberta a alma, liberta a mente, liberta o espírito, liberta os ambientes, porque quando nós enchemos das virtudes de Deus, o mal, gente, ele tem que sair. Ele não convive com o louvor, ele não convive com a honra e com a glória que é dada somente a Jesus Cristo, ele não convive. Então, quando nós trazemos para a nossa vida o louvor e a adoração, algo extraordinário acontece, como aconteceu a Paulo e Silas. A Bíblia fala que um terremoto, os alicerces se abalaram. Imagine só que isso foi trazido por meio do louvor e da adoração daqueles homens. Então, não deixe a sua mente divagar com sofrimentos, não deixe a sua mente divagar com angústias, não deixe a sua mente divagar repetindo o sofrimento, não deixe. Isso não é de Deus, isso é opressão espiritual. Ocupe a mente, ocupe a alma com louvor e com adoração. Encha a sua vida, o seu ambiente com louvor e com adoração.
Faça isso. A igreja que ama, então, ela não fica ali lamentando os açoites e as feridas. Ela louva. Ela louva. Então, queridos, em nome de Jesus, não lamente os açoites e as feridas. O que deu errado, o que não deu certo, o que nós sofremos. Louve a Deus. Essa é a linguagem universal do reino de Deus. Louve. É um remédio absoluto que preenche todas as lacunas, que cura todas as áreas. Louvor e adoração cura todas as áreas da nossa vida. E quando a Bíblia fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Olha só, tudo o ser vivo louva a Deus. E a Bíblia fala que os passarinhos cantam para ti. Os passarinhos estão louvando a Deus. Ou seja, os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das mãos de Deus. E nós podemos entrar nesse mesmo ritmo de louvor, de adoração, de engrandecimento do nome de Deus. Porque quando nós fazemos isso, nós nos fortalecemos de uma forma extraordinária. Assim, dessa forma, a águia é uma ave usada na Bíblia muitas vezes para falar de uma ave vitoriosa, não é? Que alça voos, que faz coisas extraordinárias que os comuns não fazem. Parece que a águia voa a 10.000 metros de altura, quer dizer, uma velocidade extraordinária. E nós ficamos pensando, é uma águia, Então a águia, ela não tem predador natural para ela, não tem. Mas existe um outro animal que a perturba, que é o corvo, não é? É o corvo. Então a literatura fala que o corvo, ele pousa nas costas da águia e começa a bicar o pescoço dela. Ora, quer dizer, o que o corvo pretende com uma águia? E o interessante é que a águia não saculeja, não faz nada. A única coisa que a águia faz é alçar um voo alto, bem alto, muito alto. Quando chega uma atitude, o ar fica rarefeito, o corvo não consegue respirar, ele simplesmente desmaia e cai. E a águia continua sendo águia. Não gosto de comparar o demônio com o corvo, não, porque corvo já foi instrumento de Deus em outros textos bíblicos. Mas a figura aqui do momento serve. Pensemos o seguinte, que nós somos a águia. Nós somos a águia. A Bíblia fala que nós vamos levantar voos como a águia. Então, os demônios são corvos que vêm sobre nós. Ô, gente, o que nós fazemos nessa hora, então, quando os demônios vêm sobre nós? Sabe o que nós fazemos? Nós adoramos e louvamos a Deus. Louvamos e adoramos a Deus. Isso nos coloca numa dimensão espiritual tão elevada, mas tão elevada. Ou seja, isso nos leva para a dimensão de Deus, nos leva para a proximidade de Deus. A proximidade de Deus é tão gloriosa, é tão esplêndida, que eles não suportam a presença. Eles nada mais podem fazer senão despencar. Simplesmente isso. Está sendo atacado? Entra numa dimensão mais alta. Deus nos chama para isso. Toda a adversidade que nós enfrentarmos, Deus nos chama para um lugar mais alto. Deus nos chama para um lugar mais elevado, para uma comunhão mais profunda com Ele. Porque quanto mais na dimensão do sobrenatural, do Todo-Poderoso, eles não sobrevivem. Eles não conseguem respirar na presença do Todo-Poderoso. Eles não têm fôlego para acompanhar o voo da águia. Nós podemos voar às alturas, entrar na dimensão de Deus, mas eles não podem. Então, todas as vezes que nós estivermos oprimidos, cercados, injuriados, perseguidos, maltratados, não importa o que seja, entra na dimensão do sobrenatural. Você vai ver o inimigo ficando para trás. Vai ver o inimigo despencando. Tanto quanto ele subiu na perseguição, essa será o tamanho da queda que ele vai sofrer. Então, queridos, entre na dimensão de Deus. É assim que nós lutamos as nossas guerras espirituais. Entrando na dimensão de Deus. Entrando para debaixo das asas do Altíssimo. Entrando no refúgio secreto, na presença do Senhor. Assim nós vencemos. Então, a igreja que ama, ela não aceita essa opressão maligna, porque ela entra na dimensão sobrenatural e todos os seus opressores e perseguidores ficam para trás. E veja só que a igreja, além de entrar na dimensão espiritual, ela luta e liberta os outros. Meus irmãos, toda vez
que nós entramos numa dimensão espiritual, nós exercemos uma força, como se fosse uma força de empuxo, né, de trazer para nós, ou seja, de arrastar, de trazer outros. Todas as vezes que nós entramos nessa dimensão, nós vamos arrastar pessoas, nós vamos trazer pessoas. Não será um ato isolado, não será um ato indiferente. As pessoas vão perceber que há em nós uma dimensão sobrenatural. Elas vão querer isso também. Elas vão querer também a presença de Deus, porque o ser humano, ele precisa da presença de Deus naturalmente, essencialmente. Então, quando nós vamos, nós carregamos outros conosco. Foi o que aconteceu com Paulo, quando eles entraram naquela dimensão sobrenatural. Os presos que estavam com eles perceberam aquilo. Ninguém mandou calar a boca. Ninguém falou, eu quero dormir. Ninguém falou nada disso. A Bíblia diz que eles ouviam, eles participavam, eles entravam naquela dimensão com Paulo e Silas. E não apenas isso, mas quando Paulo e Silas viram que o carcereiro ia se matar, eles fizeram uma intervenção tão poderosa que aquele homem disse, eu também quero essa dimensão. O que eu posso fazer para eu ser salvo dessa visão terrena, dessa visão de morte, desse mundo tão miserável? O que eu posso fazer para ser salvo? Como é que eu faço para eu entrar também nessa dimensão sobrenatural? Como é que eu faço? E foi exatamente porque quando nós vamos para a dimensão espiritual, nós vamos carregar pessoas conosco. Nós vamos levar pessoas conosco. Nós vamos levar mais gente para essa dimensão. E quanto mais gente sobe a dimensão sobrenatural, mais pessoas nós trazemos, mais pessoas nós libertamos das trevas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A igreja que ama, livra da opressão da incredulidade. A incredulidade, gente, ela gera uma opressão na vida das pessoas. E comumente, as pessoas falam as coisas. Meus irmãos, entendam palavras como permissões ou proibições. Palavras são permissões ou são proibições. Aquilo que nós falamos, então, isso pode ser uma proibição ou pode ser uma permissão na esfera espiritual. Se eu estou aborrecido sob opressão, eu falo, que droga, nada dá certo, nada funciona comigo. Ah não, por que a minha vida é sempre essa miséria? Por que eu sou sempre infeliz? Por que eu não tenho paz na minha casa? Minha casa é um inferno, meu patrão me rouba, o outro mente para mim, o outro me engana. Ou seja, olha a confissão, olha a declaração da incredulidade. Não, isso não muda não, isso vai ser pior, não tem jeito não. Ou seja, e essas palavras, de onde vêm essas palavras? Senão de um coração amargo, cuja amargura foi infiltrada por espíritos das trevas, que querem arrancar da nossa boca confissões, porque a confissão é uma permissão, a confissão é a abertura de uma legalidade. Então espera aí, cuidado com aquilo que fala, porque aquilo que nós falamos é aquilo que nós trazemos para nós. Então cuidado com aquilo que nós falamos. E normalmente, quando as pessoas têm medo de algo, as pessoas falam disso o tempo inteiro. Em vez de fazer uma afirmação contrária, não afirma, fala, declara. Passou um filme na televisão há muito tempo, chamado A Esfera. Não é? Um grupo de cientistas lá no fundo do mar, e caiu lá uma esfera, alguma coisa alienígena, e até que cada um era curioso, queria lá entrar naquela esfera. E cada pessoa que entrava na esfera saía de lá com um poder diferente. O poder de tornar realidade aquilo que ela pensava. E o curioso no filme é que todas as pessoas que entraram na esfera foram perseguidas pelos seus maiores medos. Por quê? Porque era justamente o que eles pensavam, era justamente o que eles falavam. Ou seja, o pior, o mais desagradável, eles falavam e pensavam nisso. Então isso foi se tornando realidade para eles e os perseguiu.
Eu fiquei pensando, por que não pensar em coisa boa? Por que não pensar numa grande descoberta? Por que não pensar na cura para uma doença? Por que não pensar na descoberta de um metal novo? De alguma coisa que aguentasse a pressão do fundo do mar? Ninguém pensou. Por quê? Porque a tendência da alma humana é ser assaltada por pensamentos negativos, por coisas ruins, por coisas desagradáveis. Essas coisas são semeadas pelos caídos, pelos espíritos imundos, e isso tantas vezes acha lugar em nosso coração, e a gente começa a falar isso. Meu Deus, tem que mudar o vocabulário, tem que mudar o discurso, nós temos que mudar aquilo que nós falamos. A Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, Deus nos ensina que as nossas palavras, elas têm poder de criação. A Bíblia nos orienta a isso, a mudar o pensamento, a mudar o coração, a mudar tudo. Jesus disse, olha, é do coração do homem que sai homicídios, adultérios, prostituições e tantos males. E Jesus disse que a boca fala que está cheio o coração. Ora, se nós então enchemos o nosso coração de louvor, de adoração, de confissão da palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, tenha a palavra de Deus na sua forma mais pura, na ponta da sua língua, acessível, para que nós possamos declarar isso, para que nós possamos falar isso com recorrência, ou até mesmo cantar a palavra de Deus. Há tantas músicas maravilhosas que declaram a palavra de Deus, que traz a palavra para essas lacunas, onde nós estamos sofrendo e há algo vazio ali. Então, há tantas músicas que falam do poder da palavra de Deus, de se cumprir em nossa vida, de fazer algo extraordinário em nós. Então, nós precisamos trazer essas músicas, essas palavras para a nossa vida, para declarar, para falar no nosso dia a dia, para não deixar nenhuma brecha para o inimigo, que não precisa de um espaço grande, qualquer espaço miserável, qualquer minúsculo espaço já é suficiente para o inimigo colocar a cunha e fazer destruições. Então nós precisamos cantar e confessar, porque é assim que nós libertamos os oprimidos. É assim que nós vencemos os espíritos opressores, os espíritos obsessores. É assim que nós vencemos. Com louvor, com adoração, com a declaração da veracidade e do poder da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus ela tem um poder extraordinário. Então fale a palavra, declare a palavra, cante essa palavra, escreva essa palavra em todo lugar que você vai. Nós precisamos de ter essa palavra conosco, porque essa palavra ela vai nos dar poder para a igreja que vence. A igreja que ama vencer toda adversidade. E nós vamos sair da área da opressão e vamos ao sobrenatural e vamos levar pessoas conosco. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus quer fazer coisas grandiosas. Deus quer fazer coisas grandiosas. Nós queremos que Deus faça coisas grandiosas. Cantamos agora mesmo que Ele é poderoso para fazer infinitamente, é o que a Bíblia diz, para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que habita em nós. E o poder de Deus, ele vai habitar em nós, na medida em que nós confessarmos a palavra. Confesse a palavra em louvor, em adoração a Deus. Nós vamos conseguir mudar as circunstâncias ao nosso redor, em nome de Jesus. O inimigo ele não vai suportar isso. Ele não vai suportar isso. E nós levaremos essa palavra, esse louvor. Faça da sua vida uma vida de adoração. Adote um estilo de vida, de glorificar e louvar a Deus a todo instante, em todo momento. Não perca tempo, não gaste tempo à toa. Ontem eu estava pintando lá a clínica da Débora, pintei 6 horas. Pintei 4 salas. Foram 6 horas ouvindo confissão de louvor, de adoração da palavra de Deus. 6 horas. Escutando adoração e cantando junto. Escutando adoração e vem aquela palavra, a gente confessa. Vem aquela palavra e confessa. A gente se alimenta de uma forma. Não tem explicação lógica. Porque isso é sobrenatural. Isso é milagre.
É isso que Deus opera em nós e na nossa vida. Isso é milagre. Nós vamos orar. Nosso Deus, Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesta hora, Pai, nós invocamos o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai bendito, só o Senhor é Deus, Tu és o Rei de toda a terra, os céus manifestam a Sua glória, Pai, nós manifestamos a Sua glória, Pai. Ó Deus, toda a terra dobra o joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Nós dobramos o joelho, Senhor, nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas e que a Tua palavra, ó Deus amado, é a verdade. Nós adoramos ao Deus Todo-Poderoso, nós adoramos ao nosso Deus e Pai, nós adoramos ao Senhor Jesus, nosso Salvador, nós adoramos ao Espírito Santo de Deus, nós bendizemos os anjos do Senhor, que são espíritos ministradores a nosso serviço. Oh Deus, nós bendizemos ao Senhor pela palavra do Senhor, que é a verdade. Bendizemos ao Senhor, ó Deus, pela tua igreja, Senhor. Oh Deus, que se reúne para se fortalecer e para honrar e glorificar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, sonda agora os nossos corações. Cada um de nós que estamos aqui agora, participando, meu Deus, dessa oração, Senhor, em nome de Jesus, leva-o. Espírito Santo, ajuda a lembrar de alguma palavra que tenha dito, de alguma palavra maldita, de alguma palavra, ó Deus, de fracasso, alguma confissão, ó Deus, de miséria, alguma confissão de derrota, alguma confissão contra si mesmo, Senhor. Ó Deus, leva-os, Pai, agora a trazer isso à memória, Pai amado, para que no poder do nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nós anulamos agora toda palavra que nós falamos contra a nossa própria vida, toda palavra que nós falamos contra a nossa família, toda palavra que nós falamos contra a nossa casa, contra o nosso trabalho, contra o nosso patrimônio, toda palavra dita contra, nós agora anulamos em nome de Jesus e pedimos que o sangue de Jesus venha e lave e purifique, para que essas palavras não tenham mais nenhum efeito no mundo espiritual. Anula totalmente, Senhor. Arranque essa palavra, ó Deus amado, da consciência de qualquer demônio, porque elas não existem mais. Obrigado porque foram banidas, ó Deus, não existem mais. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, enche o nosso coração, para que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de edificação, palavra que confere graça, palavra que abençoa, palavra que exalta, palavra que elogia, palavra que fortalece, palavra que encoraja, palavra que induz a vitória, que induz, ó Deus, ao culto ao Senhor, que induz a adoração, que induz ao conhecimento do Senhor Todo-Poderoso. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca, Senhor, dessas palavras em nossa boca e, acima de tudo, ó Deus, ensina-nos o louvor, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a adoração, para que a adoração e louvor, meu Deus, faça parte do nosso dia a dia, Senhor, faça parte da nossa rotina, Senhor Deus, e que assim, Pai, esse ambiente em que vivemos, Pai, e a nossa própria vida seja cheia, Pai, da glória do Senhor, de maneira, ó Deus, que estejamos nas alturas, ó Deus, na dimensão sobrenatural do Senhor, onde nenhum inimigo poderá nos perseguir, onde nenhum inimigo irá nos alcançar, porque estaremos na presença, na plenitude do Deus Todo-Poderoso, que nos dá o Espírito Santo, que nos enche do Espírito Santo e nos faz transbordar de toda a virtude para a glória do nome do Senhor. Oh Deus, aceita as nossas vidas, Pai. Aceita esse culto que prestamos ao Senhor. Aceita o louvor, a honra e a glória, porque só o Senhor é Deus. Assim descansamos em Ti, Pai, confiados de que o Senhor, ó Deus, é que cuida de nós. Ouve a nossa oração e acrescenta ao nosso coração aquilo que precisamos entender, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.